aula já está sendo gravada, tá? Eu vou disponibilizar essa aula, vou só ver o canal que eu vou disponibilizar, talvez eu disponibilize pelo Google Class, mas aí eu vou me comunicando com o representante de turma, como a gente está fazendo até agora, e aí eles passam as informações para vocês. Pessoal, só alguns avisos, né? Hoje eu coloquei lá no portal, né? Eu ainda não tinha colocado até então um aviso em relação às nossas aulas, né? Que a gente está tendo esses encontros online, né? Quem for da turma da manhã, inclusive, eu coloquei lá, abri um fórum lá para que vocês confirmem que é tranquilo para vocês a gente ter aula nesse horário. Se não for possível, se uma pessoa disser que não é possível, a gente vai dar outro jeito, tá? A gente vê como a gente faz. Então, tentem nessa época, né, tá sempre olhando o portal, tá? Porque sempre olhando o portal, eu sei que está caindo muito, né? Tá ruim para entrar, mas façam o possível para de vez em quando estar dando uma olhada lá nos avisos, que eu vou estar me comunicando com vocês por lá, tá? O meu e-mail, vou até colocar aqui no chat, tá? Para tirar eventuais dúvidas. Coloquei aí no chat, tá? Quem precisar, e aí eu vou estar tentando responder o mais breve possível os e-mails que vocês mandarem, tá? Com eventuais dúvidas. Beleza? Então, bom, era isso, tá? Essa questão do portal, tá de olho no portal para ficar vendo os avisos, né? Então vamos. Eu acho que eu tenho outra coisinha para falar. Se eu lembrar durante a aula, eu vou me comunicando com vocês. Tranquilos. Beleza? Bom, então vamos lá. Na última aula, a gente tinha iniciado a resolução do exercício. Vou compartilhar novamente a tela aqui. Só um momento, a pessoa não está aparecendo aqui. Estou conseguindo compartilhar a tela do meu computador. Não sei o que está vendo. Só um momentinho. Qual tela vocês estão vendo, pessoal? Da aula. Vocês estão vendo o slide, não é isso? Isso, a aula aí, normal. Tá, tranquilo. Bom, então vamos lá. Então, na aula passada, a gente iniciou a resolução dessa questão aqui, né? Então, deixa eu só dar um aparato geral em relação à questão. A gente tem uma viga, tem um enunciado, né? Acho que todo mundo deu uma lida. Então, tem uma viga biapoiada, né? Apoio aqui, 3 metros de vão, 1,5 metro de balanço. Essa viga tem uma seção transversal com esse formato aqui, né? O formato em C, né? É um perfil U, com 300 milímetros de largura, 80 milímetros de altura, 12 milímetros de espessura, certo? O que a questão está pedindo é para determinar as tensões de tração e compressão máximas da viga devido ao carregamento uniforme.
Se a questão está pedindo para determinar as tensões máximas, né, eu preciso, para isso, determinar o meu momento fletor máximo. Né? Lembrar lá daquela expressão das tensões, né? Tensão é igual a menos momento fletor vezes y dividido por i. Professor, licença, estou no trabalho, tem como enviar para mim também essa gravação? Tem. Eu vou disponibilizar, eu disponibilizo o link para todo mundo. Quem que falou aí que eu não vi? Quem foi que falou? Sou eu, Davidson. Entrei agora. Eu estou no trabalho aqui. Tá, Estou beleza. tentando assistir, mas... Tá, beleza. Eu vou disponibilizar. Você tá no grupo da turma? Tô. Pronto, eu passo pro Lucas, o Lucas passa para vocês. Ok, então. Obrigado. Bom, então, para a gente encontrar a tensão máxima, a gente precisa encontrar momento fletor máximo. As tensões máximas sempre vão estar nas seções de momento fletor máximo. Tá? Pessoal, desliga o microfone, por favor. Desligado, né? Então, as tensões máximas vão sempre estar nas seções de momento fletor máximo. Beleza, mas eu posso ter um momento fletor máximo tanto positivo quanto um momento fletor máximo negativo. Né? Então, foi isso que a gente fez de início aqui. Né? A gente determinou os diagramas de momento fletor dessa viga, encontramos reações, né? Encontramos tanto VA quanto VB, encontramos os diagramas de momento fletor, a equação dos diagramas de momento fletor, tanto da seção S1, que é uma seção no vão, quanto da seção S2, que é uma seção no balanço, certo? Beleza, eu encontrei os diagramas. E aí, como é que eu encontro os valores máximos? Ora, momento fletor negativo, máximo, vai ser em cima do apoio. Tá? Se tiver uma continuidade da viga, nesse caso tem uma continuidade, porque a viga não acaba no apoio, né? Se fosse no apoio e aqui sendo uma rótula, é zero. Né? Vocês já sabem disso. Mas como há aqui uma continuidade, né? Essa viga ela continua, ela tem um balanço, o momento fletor negativo vai estar aqui. Então, o negativo máximo você já sabe onde é que está. Se for no engastamento, o momento fletor negativo máximo está no engastamento, tá? Está no engaste. Então, tudo isso aí são coisas que vocês já aprenderam. E momento fletor positivo máximo, para a gente achar ele, a gente precisa derivar a equação do momento fletor. Então, foi isso que a gente fez aqui. A gente pegou essa equação de momento fletor aqui, que é a equação que nos dá o momento fletor do ponto A até o ponto B, né, a seção S1. Essa seção S1 ela está variando justamente com x de 0 a 3 metros, ou seja, de A até B. Derivamos ela, que nos dá a equação de momento de esforço cortante, desculpem. Né? Derivamos ela, está aqui a derivada, né? 3,6 menos 3,2x igualamos a zero. Igualamos a zero para obter o ponto de momento fletor máximo. Tá? O ponto de momento Professor, rapidinho. Essa equação aí já é dada na questão, né? Qual a equação? Essa 3,6x menos Não. 1,6x ao quadrado. Não, isso aí vocês calculam fazendo análise estrutural, que vocês viram lá na teoria 1. Tá? Entendi. Tudo que Beleza, está aqui de professor, solução para baixo é o que vocês precisam fazer. O que está de solução para cima é o que a questão dá. Beleza? certo, professor. Obrigado. Nada. Beleza. Então a gente encontrou derivamos essa equação do momento fletor, isolamos o x. Então x igual a 1,125 é a seção de momento fletor máximo. Né? Aí a gente jogou esse x nessa equação aqui, tá? Jogamos o x nessa equação, porque está aqui, né? Momento fletor de 1,125, encontramos um momento fletor máximo de 2,025, tá? Momento fletor máximo positivo, né? A gente determinou também o momento fletor máximo negativo, né? Que foi colocando aqui x, tanto faz, tá? Colocar nessa equação ou nessa aqui. X igual a 3, né? Porque justamente o apoio está na coordenada de 3 metros, tá? Então, se eu substituir x aqui ou aqui, vai ter que dar aí menos 3,6, que é o momento fletor negativo. Beleza? Ok. Beleza, aí foi que a gente viu, pessoal. Ok, então, se a minha equação...
Oi? A minha internet aqui tá muito ruim. O senhor vai realmente disponibilizar a gravação Vou dessa aula? disponibilizar, sim. Pronto. Então eu vou pegar a gravação depois, tá? Tá, ok. Obrigada. Nada. Tá. Então, pessoal, para gente determinar as tensões, né? Sabendo que a expressão para o cálculo é essa aqui, né? Essa é a expressão para o cálculo das tensões. Momento fletor, beleza, essa etapa a gente já cumpriu. A gente determinou aqui os momentos fletores atuantes, positivo e negativo. Né? Agora a gente precisa determinar Y e I. Né? Y e I. Beleza, como é que eu determino o Y? O Y vai ser sempre a distância do centroide, do centro de gravidade da seção, até o ponto onde eu quero calcular as tensões. Tá? Então, se eu quero calcular as tensões aqui em cima, nessa borda aqui, se eu quero calcular as tensões nessa borda superior, o meu Y vai ser essa distância aqui, ó. Tá? Distância do centro de gravidade até a borda superior. Se eu quero calcular a tensão aqui, ó, na borda inferior, ou aqui, o meu Y vai ser essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, tá? Ou seja, o Y aqui em cima para a borda superior é o próprio C1, né? E o Y aqui para a borda inferior é o próprio C2, que a gente achou, né? C1 foi 18,48, C2, 61,52 milímetros. Certo? Então, pessoal, nosso segundo passo aí é justamente localizar o centroide, que nada mais é do que a linha neutra. O que é a linha neutra? É o ponto onde as tensões, tá? As tensões elas são nulas, tá? As tensões elas são nulas. Onde é que a tensão é nula? Aqui, né? No centroide, na linha neutra. A linha neutra seria essa linha aqui, seria o próprio eixo Z, tá? A linha neutra é o próprio eixo Z. Qualquer nessa altura aqui dizer, as tensões elas são zero. Por que são zero? Porque o Y é igual a zero. Né? O Y é igual a zero. No CG, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, tensão vai ser zero. Por que zero? Porque o Y é zero. Né? Tensão não é igual a momento fletor vezes Y vezes I. Se isso aqui é zero, a tensão é zero. Esse ponto onde a tensão é zero, essa linha, porque na verdade isso é uma linha, né? Daqui para aqui, ó, eu tenho uma linha. Né? Eu tenho uma linha, essa linha aqui. Né? Qualquer ponto aqui vai me dar tensão zero. Então, isso é o que a gente chama de linha neutra. É o ponto na seção transversal onde a tensão é nula. Tensão é nula. Aqui em cima, aqui nessa parte aqui, ó, na borda superior, né? Na borda superior, a tensão não vai ser zero, porque o Y existe. Ele é 18 ponto algumas coisas. Né? Aqui embaixo não vai ser zero, porque o Y é menos 61,52. Entenderam isso aí, pessoal? Deem um ok aí, por favor. Se alguém tiver em dúvida, pode Sim, a falar. questão do zero aí do nulo, sim. Beleza? Bom, vamos Já. lá. Então, vamos lá. Então, a gente, na aula passada, a gente terminou aqui, né? A gente parou nessa etapa para determinar o centroide. Quem tiver em dúvida da determinação do centroide, dá uma revisada, certo? Dá uma revisada na mecânica dos sólidos. YouTube tem muito vídeo explicando como é que calcula o centroide, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Mas quem tiver uma dúvida urgente, estou vendo que o chat está piscando aqui, mas quem tiver uma dúvida urgente, pode desligar o microfone, ligar o microfone aí para falar, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, foi a produção aí, dando ok dele. Bom, então, pessoal, quando a gente determina o centroide, automaticamente a gente já tem os valores de Y definidos. Os valores de Y que a gente quer estão definidos, certo? Beleza. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho na expressão, né? A expressão é justamente essa aqui, ó. Né? Então, já determinei M, o Y fica definido pelo determinado do centroide, já a gente vai jogar isso aí na expressão e a gente vai ver direitinho qual é esse valor de Y. E agora eu preciso determinar o momento de inércia dessa seção transversal.
tá? O momento de inércia dessa seção transversal. Tá, beleza. Então, a gente tem aqui, eu vou tentar desenhar novamente a seção. Deixa eu ver aqui. Acho que fica melhor eu fazer aqui. Vou vir para aqui para fazer aqui. Então, como é nossa seção transversal? A gente tem aqui. Vou fazer o seguinte, pessoal, vou colocar aqui uma página em branco, que é melhor. Então, a nossa seção ela tem esse formato aqui, não é isso? Ela tem esse formato. Tá? Aí eu tenho aqui uma largura, uma altura e a minha espessura. Tá? Caixa de texto. Então, a largura 300 milímetros. Aqui, 300 milímetros. Altura 80 milímetros. E a espessura 12 milímetros. Né? Essa é a nossa seção transversal. Ok. Aí a gente viu aí, a gente já viu que o centroide da seção a gente encontrou esse centroide, né? Tem gente com o microfone ligado aí, ó. Liga aí. É o Jonathan. Jonas, desliga o microfone, por favor. A gente já encontrou esse centroide aqui. Isso aqui é o eixo Z. Né? Isso aqui é o eixo Y. Tá? Tudo isso aí já foi definido. Beleza. Aí a gente encontrou aqui essa distância aqui, né? Que é o C1. Essa distância aqui, que é o C2. Tá? Então, essa distância aqui é justamente C1, que é igual a 18, deixa eu dar uma olhadinha aqui atrás, por favor. Só um minutinho. 18,48 milímetros. 18,48 milímetros. Né?
pessoal? Esse aqui é o C1, né? E o C2, como é que a gente acha C2, pessoal? C2 é simplesmente a subtração da altura total, né, do 80 menos o C1, tá? O C2 foi de 61,52, né? 61,52. Então, esses valores aí a gente já encontrou. Como é, Beleza. professor? Esse C2 aí? C2 é a altura total da seção, 80 menos o C1, né? Ó, menos o C1. O C1 é Ah, daqui entendi. até a Beleza, Z, beleza. tá? Então, o C2 vai ser o complemento. Uhum. Tá, beleza. Eu preciso agora encontrar... pessoal, aquela mesma questão, tá? 40 em 40 minutos, o Zoom, ele encerra, né? Então, daqui a 10 minutos ele deve encerrar. E aí eu mando o link novamente, beleza? Bom, então agora eu quero encontrar o momento de inércia, pessoal, aquele I, tá? Momento de inércia que eu quero encontrar. Aí, novamente, a gente vai precisar relembrar lá do cálculo do momento de inércia. O cálculo de inércia de uma seção retangular, a gente sabe qual é, né? De uma seção retangular, é o BH terceira sobre 12, quando o eixo passa em relação ao centroide. Tá? Então, vamos relembrar isso. Acho que é importante relembrar isso agora nesse momento. Quando eu tenho uma seção retangular e eu tenho aqui o centroide de uma seção retangular, fica exatamente na metade da altura e na metade da largura dela, né? Isso não é segredo. Tá? Então, se essa seção aqui, ela tem aqui a largura desculpem, B, tá? Isso aqui é B, isso aqui é H, e isso aqui é H. Então, essa seção aqui, ela tem um momento de inércia em relação ao eixo Z, tá? Vamos lá. Então, o momento de inércia em relação ao eixo Z, ele é igual BH terceira, BH elevado à terceira sobre 12. Né? BH elevado à terceira sobre 12. Isso aqui é o momento de inércia dessa seção em relação ao eixo Z. O momento de inércia, pessoal, ele é uma medida da inércia, né, como o próprio nome fala, e indiretamente ele quer dizer a rigidez. Quanto mais alta for essa viga, quanto mais larga for ela, mais rígida ela vai ser, tá? Tentam imaginar uma régua. Se vocês pegam a régua, né, e comprimem ela, pegam uma régua plástico, coloquem entre as tuas duas mãos, e aí vocês comprimem ela. Ela vai entortar, né? Ela vai curvar. E ela vai sempre curvar na direção da espessura da régua, que ela é fininha, né? Você nunca vai ver uma régua ela flambando, ela entortando em relação à altura dela, vamos dizer assim, né? Em relação, se você pegar a seção transversal, em relação ao H dela. Ela nunca vai porque ela é muito rígida nessa outra direção. Então, sempre que ela vai curvar na direção da espessura, certo? Por quê? Porque o momento de inércia é grande, o momento de inércia é muito maior
quando você tem uma altura da seção elevada, tá? Uma altura da seção transversal. Beleza. Só que isso aqui é o momento de inércia, né? Para um eixo em relação ao eixo passando pelo centroide da seção, tá? E quando a gente tem um eixo, que eu vou chamar aqui de eixo Z', ou melhor, Z duas linhas, né? A gente já usou aquele Z' lá no início. Eu vou chamar isso aqui de Z duas linhas, tá? Sabendo que a distância entre esse eixo Z duas linhas e o eixo original é D, o momento de inércia ele já não é mais o BH terceira, né, pessoal? Ele não é mais, em relação a Z duas linhas, o momento de inércia não é mais BH terceira. Agora a gente precisa usar o teorema dos eixos paralelos para determinar esse momento fletor. Então, quando for em relação ao eixo Z duas linhas, né, o meu momento de inércia ele vai ser igual ao momento de inércia da seção em relação ao eixo Z, tá? Que é o IZ, esse aqui que a gente viu aqui atrás, mais a área da seção transversal, que é a área B vezes H, multiplicado por D elevado ao quadrado. Tá? Multiplicado aí por D elevado ao quadrado. Quem é D? D é a distância, né? A distância perpendicular entre os dois eixos. Né? Ora, perpendicular por quê? Se o eixo Z está aqui, o eixo Z' está aqui, a distância perpendicular entre eles é justamente o D. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente chama de teorema dos eixos paralelos, né? Que vocês também viram isso aí. Teorema dos eixos paralelos. Tá? Então, isso aqui, quando é que a gente usa esse teorema? Quando o eixo que eu quero calcular não é um eixo que passa pelo centroide da seção transversal. Tá? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque, pessoal, quando a gente for utilizar aqui, quando a gente for calcular o momento de inércia aqui, como é que eu vou precisar fazer? Ora, eu não sei o momento de inércia de um C, né? Eu não sei o momento de inércia de uma figura em C. Então, o que é que a gente tem que fazer aí para achar esse momento de inércia? Ora, vocês viram aqui que até no desenho dessa figura, quando eu desenhei essa figura, eu desenhei ela compondo duas figuras, não foi? Eu desenhei essa figura aqui compondo duas figuras. Vamos pegar aqui, ó, tentar desenhar o original. Então, eu fiz isso aqui, pá, aí eu vim aqui, né? Vou mudar a cor aqui, pronto, né? Então, como foi que eu formei essa figura aqui? Ora, eu peguei um retângulo grandão, esse retângulo grandão aqui, e dele eu subtraí o triângulo menor, o retângulo, desculpem, o retângulo menor. Foi assim que eu formei essa figura, é assim que essa figura é formada, tá? Esse mesmo raciocínio eu vou utilizar para calcular o momento de inércia, certo? Então, como é que eu calculo o momento de inércia de uma figura com perfil I? Eu calculo o momento de inércia, que nada mais é um retângulo da figura total, tá? Da figura do retângulo grandão, esse retângulo que tem 300 milímetros de largura por 80 de altura, e subtraio pelo momento de inércia desse retângulo menor aqui, ó, desse retângulo vazado, desse retângulo que aqui é preto, né? Aqui ele está preto, tá? Então eu vou calcular o momento de inércia do triângulo grandão, depois do triângulo, desculpem, que triângulo? Do retângulo, né? Vou calcular o momento de inércia do retângulo grandão, menos o momento de inércia do retângulo menor, tá? E aí eu vou ter o momento de inércia da figura C em relação ao eixo Z, tá?
E esses dois momentos de inércia dos retângulos, eu vou calculá-los tem que ser em função, né, em relação ao eixo Z, tá? Assim, em relação ao eixo Z. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até aí? Tranquilo. Ó, já vai acabar, tá? Tá de boa, professor, tá de boa. Eu vou resetar aqui a reunião, vou mandar outro link, ok? Vou fazer isso aqui agora. Beleza. Tá de boa, pessoal. Pronto, acho que agora iniciou a gravação, vamos lá. Beleza, então, para a gente calcular esse momento de inércia aqui, deixa eu ver só como é que eu chamo aqui. Então, o I, pessoal, o I, que é o momento de inércia dessa figura aqui, o I vai ser igual ao I eu vou chamar aqui retângulo azul, tá? I do retângulo azul menos o I do retângulo preto. O I do retângulo preto. Tá? Esse é o valor de I que a gente precisa calcular. Para colocar aqui, pessoal, desliga o microfone, por favor, aí. Para colocar na expressão da tensão, né? Aqui, ó. Esse I aqui que a gente quer calcular agora, tá? O momento de inércia. Então, esse I vai ser igual ao I do retângulo grandão, né? Menos o I do retângulo preto. Isso tudo em relação ao eixo Z, né? Ao eixo Z, ao eixo que passa pelo centroide. Eu estou botando aqui vírgula Z, porque é o momento de inércia em relação a esse eixo aqui, ó. Em relação a esse eixo aqui, eixo Z. Desliga o microfone aí, pô. Pessoal, desliga o microfone, por favor. Quem tiver com o microfone ligado. Tranquilo, pessoal? Então, é o triângulo, é o momento de inércia do retângulo grandão menos o momento de inércia do retângulo menor. Tá, beleza. Então, vamos lá agora. Como é que a gente acha, né, o momento de inércia desses dois retângulos? É aí que a gente precisa utilizar o teorema dos eixos paralelos. Por quê? O momento de inércia desse retângulo grandão, do retângulo azul, no caso, se esse eixo Z passasse exatamente pelo centroide dele, né, onde é que está o centroide dele? O centroide dele está aqui no meio. Tá? O centroide dele está aqui no meio, né? Está no 80 dividido por 2. Isso eu estou falando do centroide do retângulo grandão. Já o centroide do retângulo menor está um pouco mais embaixo, né? Do retângulo preto está um pouco mais embaixo. O centroide do retângulo preto ele está um pouco mais embaixo porque a altura desse triângulo preto, do retângulo preto é menor. Né? A altura do retângulo preto ela é menor. Tá? Eu não estou falando do centroide da figura, tá, pessoal? O centroide da figura está aqui. A gente já achou lá atrás. Está uma distância C1. Está uma distância C1 de 18,48. Né? Isso aqui é o centroide da figura, do C. Certo? Agora, eu estou falando do centroide das figuras isoladas. O centroide da figura grandona menos o centroide da figura pequena. Beleza? Então, qual vai ser
as distâncias aí que a gente falou aqui, ó, o D. Né? Qual vai ser esse D para o triângulo azul? Ora, para o triângulo azul, o D1 vai ser a distância entre o centroide do triângulo azul até o centroide da figura como um todo, porque é o centroide que passa aqui o eixo Z, tá? Na verdade, é a distância do centroide da figura azul até o eixo Z, tá? Não foi isso que a gente falou aqui, ó, teorema dos eixos paralelos. Teorema dos eixos paralelos, o que é que eu faço? Eu calculo o momento de inércia em relação ao eixo certo, ao eixo Z, tá? Calculo o momento de inércia em relação ao eixo Z, que é esse eixo aqui, mais a área da figura, vezes a distância do eixo Z até o eixo que eu estou querendo calcular. O eixo que eu estou querendo calcular é o eixo Z', né? É o eixo Z'. Então tá aqui o D. Então como é que a gente calcula o momento de inércia dessa área azul? Se fosse o momento de inércia em relação ao eixo que está passando aqui por esse ponto azul, beleza, seria a base dela vezes a altura sobre 3. Mas não é. Não é, a gente não está calculando o momento de inércia dessa área azul em relação a esse eixo aqui, ao eixo que passa aqui, e sim em relação a esse eixo aqui, o eixo Z'. Então a gente tem que pegar a distância entre esse ponto e o eixo Z, que é o eixo que a gente quer calcular. Tá? E no caso do outro retângulo, do retângulo preto, vou chamar aqui de D2, tá? Essa distância aqui é a distância do eixo Z até o ponto preto, né? Até o centroide da figura preta. D2. Beleza? Entenderam aí, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo, Rafael. Ninguém, né? Beleza, então vamos lá. Agora, tá, vamos lá. Então, qual vai ser o momento de inércia, né, do retângulo azul? Né? Qual vai ser o momento de inércia do retângulo azul, né? Do retângulo grandão? Vai ser a base dele vezes a altura elevado à terceira dividido por 12. Dividido por 12. Mais a área desse retângulo grandão, que é E vezes H, vezes a distância do centroide do retângulo azul até o eixo Z, que é o D1, vezes D1 ao quadrado. Pessoal, desliga o microfone aí, por favor. Vezes o D1 ao quadrado. Beleza? Então, o momento de inércia do retângulo azul em relação ao eixo Z é o momento de inércia desse retângulo em relação ao eixo que passa aqui no centroide dele, vezes a área dele, mais a área dele, multiplicada pela distância D1 elevado ao quadrado. Tranquilo? Então, nesse caso aí, vai ser base, que é 300, altura, que é 80,
botar aqui um sinalzinho de vezes, dividido por 12, né? Aqui é base, que é 300, altura, que é 80, e o D1. Quanto é o D1, pessoal? Quanto é o valor de D1 aí? D1, essa distância aqui, ó, distância daqui até aqui. Ah, entendi. C1. Tá. É Oi? Isso é 40 vezes 40 mais 40, 18. 40, né, que é a metade, menos 18,48. Isso. Ou Menos seja, 18. é H menos, desculpem, H sobre 2, né? Nada mais é do que H sobre 2 menos C1. Só botar aqui um pouquinho para baixo. Beleza? Tranquilo? Se a gente voltar lá na nossa questão, tá aqui, ó. Aqui teve algumas coisinhas que eu chamei. Deixa eu ver aqui. O que foi que eu... Ah, tá. Aqui eu fiz de uma forma um pouco diferente. Deixa eu só voltar aqui, tá, pessoal? Para explicar uma coisa a vocês. Bom, como eu falei para vocês no início, né? O momento de inércia dessa figura aqui pode ser calculado compondo áreas, tá? Nesse caso aqui, né? A gente está compondo a seguinte área. Né? A gente está calculando do retângulo grandão, subtraindo o pequenininho. É uma forma de se fazer. A outra forma é calcular o momento de inércia desse retângulo de cima, né? Calcular o momento de inércia desses dois retângulos aqui e somá-los. Tá? E somar eles, que foi como eu fiz aqui na questão que eu mandei para vocês. Tá? Então, tanto faz. O raciocínio é o mesmo, tá? O raciocínio é o mesmo que eu vinha fazendo aqui, certo? Vamos só dar uma olhada aqui como é que tá sendo feito aqui, ó. Então, IZ1 é o momento de inércia desse retângulo aqui, do retângulo de cima, certo? Vamos lá aqui, ó. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Ó, então, eu posso decompor aqui para achar o momento de inércia dessa região aqui em U. Né? Eu posso somar aqui o momento de inércia desse retângulo, mais o momento de inércia desse retângulo, mais o momento de inércia desse retângulo horizontal. Como também posso fazer como a gente ia fazendo, calcular o desse grande, né? E subtrair esse menor aqui, certo? Pode ser das duas formas. O que importa é você compor a área, você ir somando ou subtraindo ali até chegar no... Estão me ouvindo, pessoal? Professor? Oi? Professor? Tô ouvindo, pode falar. Caiu a ligação, professor. Eu tô ouvindo. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Quem foi que falou comigo, das meninas? Sim, fui eu. Ai, mas o momento de inércia desses da laterais? Não vão ser iguais, Oi? não? Esses da lateral. Vão ser iguais? O momento de inércia? Vão ser iguais, sim, perfeito. É o mesmo. Pode... Tanto é que tá tá aqui, certo. né? Eu calculo, ó. Então, o momento de inércia, vamos lá. O momento de inércia dessa região aqui horizontal, tá? Vamos fazer como tá aqui, porque fica mais fácil, tá? O raciocínio é o mesmo. O momento de inércia dessa região horizontal aqui vai ser a base dela. Quanto é a base dela? É B menos 2 vezes T, tá? O que é T? Essa espessura aqui. Então, é 300, que é o total, menos o T daqui, menos o T daqui. Vai ficar, né, B menos 2 vezes T. Multiplicado pela espessura elevada à terceira.
multiplicado pela espessura elevado à terceira. Por que espessura? A espessura é justamente a altura dessa região aqui, né? É a altura dessa região, é T. Tá? Então, espessura elevado à terceira. Beleza? Dividido por 12. Esse é o momento de inércia dessa região horizontal em relação ao eixo. Deixa eu até apagar esses aqui. Em relação ao eixo que passa pelo centroide dela. Tá? Só que eu preciso da distância entre o centroide dela até o centroide da figura. Tá? Então, eu vou fazer aqui a área, né, da região A, que é B menos 2 vezes T. Né? B menos 2 vezes a espessura, vezes a altura, que é 12, que é o T. Por isso que eu dormi rápido. Chovendo. Tá ligado aí o microfone, tá, pessoal? Isso aí multiplicado pela distância do centroide dessa figura aqui até o centroide do meu C, tá? Por essa distância aqui, ó. Por essa distância aqui. Tá? Vamos dizer que essa distância, deixa eu ver como é que eu chamei ela aí. Ó, essa distância aqui, pessoal, vamos ver aqui. Pronto. Essa distância aqui, né? Do centroide desse retângulo, que é a metade da altura dele, até o C. Qual é essa distância aí, pessoal? Que distância é essa? É o 18,48 menos 6, né? É o C1, no caso, né? C1 menos H dividido por 2. H não, T, né? Nesse caso, T dividido por 2. Não é isso? C1, ó, total, menos a metade disso aqui. Então, é 18,48 menos 6. Tá? Esse é o meu D. Né? Isso aqui é o meu D quando eu estiver calculando o momento de inércia dessa região aqui. Por isso que está aqui, ó. B menos T, menos 2T, vezes o D ao quadrado, que é C1 menos T sobre 2. Então, aí eu substituí, né? 300 menos 2 vezes 12 dividido por 12, vezes 12, que é o T elevado à terceira, mais a área, que é 300 menos 2 vezes 12, vezes o 12, vezes o D, né? Que é 18,48 menos 12 dividido por 2, 6, elevado ao quadrado. Isso aí vai me dar um momento de inércia da região IZ1, tá? Que região é essa? Essa região aqui em cima, certo? Essa região horizontal. Momento de inércia dessa região em relação ao eixo Z. Tá? Essa região aqui, no caso, é a região que eu estou chamando de região 1. A questão que está com vocês aí, ó. Região 1. Tá? Aqui seria a região 2, essa aqui. E aqui, a região 3. Certo? Deixa eu só dar uma conferida lá. Região 2 e região 3, tá? Os momentos de inércia da região 2 e da região 3 são iguais, pessoal. Então, basta calcular o de uma, né? Você já sabe o da outra. E somar das três regiões, da 1, da 2 e da 3. Então, vamos lá para o momento de inércia da região 2. Ó, o momento de inércia da região 2, tá aqui, vai ser o momento de inércia dela. O momento de inércia dela em relação ao centroide, que está na metade da altura dela, né? Então, aqui, vamos supor que o centroide dela está por aqui. Tá? Então, Desculpa. Então, o momento de inércia dessa figura em relação ao eixo que passa aqui no centroide, tá? Mais a área dela, que é T vezes H, T vezes H, vezes a distância do centroide da minha figura, que está na metade da altura dela, até o eixo Z. Tá? Vezes a distância do centroide da minha figura, que está aqui na metade da altura, até o eixo Z. Que distância é essa? Quem me diz? 150 menos 6. 150? É não a metade?
Não, altura. Não é 300 80, no total? você fala 80, né? Altura? Ah, tá, do 80, perfeito. Altura 80, né? Eu olhei para lateral. Altura, tá? Tudo que a Altura gente tá 80, então. é em altura. Vai Então ser é 80 menos C2? 80 menos C2? C1, né? Menos C1. Menos C1. Não é isso? 80, que é a metade da altura, né? O próximo centroide. Não, 40 então, né, professor? 40. Isso, 80 sobre 2, né? Que é 40, menos Isso. C1. Menos C1. Tá? Certo. Então é H dividido por 2 menos C1. Né? Vai ser essa distância aqui, ó. Aí a gente vai lá na resolução, tá aqui, né? H sobre 2 menos o C1. Substituindo os valores, eu vou ter 12, que é a largura 80, a altura elevada a terceira sobre 12, mais 12 vezes 80, mais a distância d ao quadrado. Tá? Então, aí é o momento de inércia da região 2, pessoal. Dessa região aqui, tá? Da região 2. Da região 3, vai ser exatamente a mesma coisa. Tá? O IZ da região 3 é a mesma coisa. Portanto, eu somo o I da região 1 mais 2 vezes o momento de inércia da região 2. E aí eu obtenho o momento de inércia da minha figura total, que deu 2.469 vezes 10 elevado a sexta milímetros a quarta, né? Unidade de momento de inércia é milímetros a quarta. Todo mundo entendeu aí, pessoal? Aí, no caso, esse momento de inércia que a gente encontra é só o do eixo X, é? Do eixo Z, no caso. Só do eixo Z, só para eles encontrar do eixo Z. Né? Porque a flexão ela está ocorrendo, né? Quando essa viga aqui fletir, deixa eu pegar aqui, pronto. Quando essa viga aqui, né, ela for fletir, ela vai girar, vamos dizer assim, né? Ela vai deformar, obviamente, e a seção vai girar em torno desse eixo Z aqui. Né? Se a carga está sendo colocada aqui em cima, não tem nenhuma possibilidade dela girar em relação ao eixo Y. Né? Não existe a possibilidade, ela vai girar em torno do eixo Z. Por isso que a gente tem que pegar só o momento de inércia em torno do eixo horizontal. Você falou X aí, mas na verdade a gente está chamando de eixo Z, né? Tá certo. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com dúvida nisso aí? Tudo certo. Beleza. Então vamos lá agora para o cálculo da tensão. Para o cálculo da tensão. Aí, pessoal, tem duas abordagens, no fim é a mesma, né? Mas às vezes vocês vão ver no livro a seguinte questão. Deixa eu só inserir aqui uma caixa de texto. Então a gente viu que para eu calcular a tensão, eu faço sigma é igual a menos momento fletor y sobre momento de inércia. Né? Para eu calcular a tensão, eu faço isso aí. Eu vou até puxar aqui essa figura para cá. Eu consigo diminuí-la. Ficou estranho. Deixa eu ver. Puxar isso aqui um pouquinho para cá. Quero botar a figura aqui para a gente trabalhando, olhando ela. Eita. Tá, vamos lá. Bom, então, pessoal, a gente viu que para eu calcular a tensão, a expressão é essa aqui. Tá? A expressão é essa aqui. Beleza. Então, se eu quiser calcular, vamos lá, estou tendo um momento fletor positivo. O momento fletor positivo, ele traciona embaixo e comprime em cima.
Se eu quero calcular, por exemplo, a tensão aqui agora na borda superior, qual o valor de Y que eu tenho que entrar aqui na expressão? E aí, alguém me diz? Alguém? Vai ser a largura dela ali, professor? Só um momento. Como? Vai ser a largura dela ali? Não, eu quero calcular a tensão na borda superior, aqui em cima. Ó. Qual a tensão? Né? Vamos ver aqui. Vai ser 40 mais... Deixa eu fazer o seguinte. Vai ser 40 mais a espessura dela aqui, a largura, não sei como o professor está chamando aí. Espera aí, pessoal. Vou pegar aqui a aula. Um minutinho. Vou compartilhar aqui a tela dela aqui. Tá todo mundo vendo o slide aí agora, pessoal? Tá, né? Bom, sim. Então, quando como é que está funcionando, né? Se eu tenho um momento fletor positivo, né? Momento fletor positivo, é um momento fletor que traciona embaixo, comprime em cima, significa que embaixo eu vou ter, na borda inferior, eu vou ter a tensão de tração máxima e na borda superior eu vou ter a tensão de compressão máxima. O diagrama é esse aqui. Tá? O diagrama é esse aqui. Lá em cima, ele vai aumentando. Ele parte de zero, como eu falei para vocês. No início do eixo ele é zero, vai aumentando linearmente e lá em cima o valor dele é máximo. Tá? Aqui embaixo a mesma coisa. Parte de zero e aqui é a tração máxima. Tá? Isso aqui eu vendo perfil, né? A seção em perfil, o corte dela. Aqui eu vendo a seção de frente. Né? Então lá em cima, qualquer fibra aqui em cima, ou qualquer ponto aqui em cima vai estar sob mesma tensão, tá? A tensão não varia horizontalmente, ela só varia verticalmente. Ela só varia de acordo com o valor de Y, né? Não tem a coordenada horizontal aqui na expressão. Só varia de acordo com o valor de Y, tá? Então, se eu quero calcular aqui no nosso exemplo, se eu quero calcular as tensões aqui na parte superior, não importa se eu estou calculando na ponta esquerda, na ponta direita, no centro, a 1/4, a 3/4 da seção. Todos esses pontos aqui em cima, toda essa borda superior vai estar sujeita à mesma tensão. Tá? Vai estar sujeita à mesma tensão. Então, se eu quero calcular a tensão aqui na borda superior, no limite superior, qual o valor de Y que eu tenho que colocar? É igual a C1. Igual a C1, perfeito. Né? Então, a tensão aqui na borda superior vai ser M C1 sobre Y. Né? M é o momento de inércia, aí a gente vai ver qual seção que a gente quer calcular. C1 é o valor da distância da borda superior até o eixo Z, e I é o momento de inércia que a gente acabou de determinar no slide anterior. Beleza? Então, pessoal, fazendo assim, tá perfeito, tá certo, corretíssimo, tá? Aí o que acontece? Como, principalmente no caso de estruturas de aço, para facilitar o cálculo, muita gente faz da seguinte forma: isso aqui é igual. Isso aqui é igual a. Isso aqui é igual a isso aqui, né, dividido e
C1. Né? É a mesma coisa, concordam? Esse segundo lado aqui é igual a isso aqui. Tem um M, tem um menos aqui. Né? Então, menos I C1. Aí o que acontece? Muita gente, ao invés de utilizar aqui o C1, como a gente diz, se usar assim está corretíssimo, tá, pessoal? Não precisa nem se preocupar. Mas, em muitos casos, o pessoal já tem umas tabelas que já dá pronta o módulo da seção. Então, você não precisa ficar aqui encontrando C1 e momento de inércia, tá? Dá o módulo da seção. O que é o módulo da seção? É justamente esse valor aqui. É o momento de inércia dividido pela coordenada extrema da seção. Nesse caso aqui, a coordenada extrema superior é o C1, a coordenada extrema inferior é o C2, né? Ou menos C2, tá? Então, isso aqui é o chamado módulo da seção transversal. Por isso que aqui, vocês estão vendo aí que eu coloquei aqui, ó, módulo da seção. É o momento de inércia dividido pelo C1. Esse aqui é o módulo da seção em relação à borda superior, né? E aqui é o módulo da seção em relação à borda inferior. É o momento de inércia dividido por C2, né? Aí, ao invés de eu calcular aqui por essa expressão, eu vou simplesmente, nesse caso aí, né? Ao invés de utilizar a expressão original, eu faço isso aqui assim, né? É a mesma coisa, tá? Não mudou nada. Isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Quem é S1? S1 é o módulo da seção, que é o I dividido por C1, tá? É exatamente o que tem aqui, certo? É só porque esse módulo da seção está em muitos livros, principalmente de estruturas de aço. Vocês devem ver isso aí mais para frente. Beleza, então vamos lá. Calculou os módulos da seção aqui, que nada mais foi do que dividir o momento de inércia que a gente calculou aqui atrás, né? Momento de inércia aqui que a gente calculou aqui pelo C1, momento de inércia pelo C2. Eu tive esses resultados aqui. Beleza, e agora, como é que eu vou calcular as tensões, né? Que é o que eu quero determinar. Quais as tensões? Aí, pessoal, como eu falei lá no início, as tensões, elas ocorrem em relação ao vão, né? No vão, a máxima tensão ocorre no vão e pode ocorrer no apoio. Num desses dois aqui, eu vou ter a tensão máxima. Ou no vão, onde eu tenho um momento fletor máximo positivo, ou no apoio, onde eu tenho um momento fletor máximo negativo. Então, quando eu for calcular aqui, ó, eu vou precisar calcular no vão e no apoio. Tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação, ficar melhor. Beleza? No vão. Cadê? No vão e no apoio. Certo? No vão e no apoio. Beleza? Beleza. Qual vai ser a tensão de tração máxima no vão? Vamos lá. No vão eu tenho um momento fletor positivo. Então, a tensão de tração máxima, ela vai estar em cima ou embaixo? Vai estar embaixo. Oi? Vai estar embaixo. Né? Embaixo. A tensão de tração máxima vai estar embaixo. Então, eu vou pegar aqui o valor de S2, que S2 é o módulo da seção embaixo. Tá? S2 é o módulo da seção aqui na parte inferior. Então, eu simplesmente divido o momento fletor, que é o momento fletor no vão máximo que a gente achou, né? O 2.025. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, pessoal, para vocês relembrarem. Né? Tá aqui, ó, o momento fletor máximo no vão, 2.025. Momento fletor no apoio menos 3.6, né? Vamos voltar lá. Ó, então, dividir momento fletor pelo o módulo da seção, deu 50.500 kN por metro quadrado. Tá? Esse é o momento, é a tensão de tração, né? A tensão de tração máxima na borda inferior. Né? Tá ocorrendo na borda inferior. Tem que ficar de olho só no sinal, tá, pessoal? Quando faz pelo módulo. Quando faz pelo módulo, tem que ficar de olho no sinal, porque como a gente utiliza sempre o valor dele positivo, então tração, a convenção aqui, tração é positivo, compressão negativa, tá? Lembrar sempre dessa convenção. Tração é positiva, compressão é negativa. Então aqui, como eu tenho tração,
eu tenho valor positivo. Tá? Meu valor é positivo. E lá na borda superior? Ora, eu vou ter compressão. Né? Se eu vou ter compressão, eu já sei que o sinal é negativo. Né? Porque compressão é negativa por convenção. Certo? Então, vai ser simplesmente o momento fletor dividido pelo módulo da seção. Dividido pelo módulo da seção, esses valores aqui. Certo? Aqui, pessoal, tem só o 10 a menos 9, que é para transformar milímetros, a unidade de milímetros em metros, tá? Unidade de milímetros em metros. Por que metro? Porque aqui eu estou trabalhando com metro. Por isso que tem esse 10 a menos 9 aqui. É para transformar milímetros a terceira em metros a terceira. Beleza? Por isso que tem esse 10 a menos 9. Então, aqui eu calculei as tensões de tração e compressão máximas no vão. Tá? E no apoio? Mesma coisa, só que ao invés de um momento fletor positivo, eu vou usar o meu momento fletor negativo, menos 3,6. Então, como é momento fletor negativo, traciona, pessoal, vai encerrar aqui, tá? Eu vou dar o stop e vou mandar o link só para a gente terminar, certo? Rapidão. Só calcular aqui. Três 3,6. Professor, aqui deu menos 89,775. Foi isso? É, exatamente. Aí está arredondado aí para 89.800. Tá? Então o valor final está correto. Só essa parte aqui, deixa eu ajustar aqui. Vou desenhar aqui. Então, isso. No caso, como o valor é muito grande, eu posso fazer uma arredondação desse tipo, né? Pode fazer sim, sem problema. Isso aqui é S2, tá? Aqui é S2. Isso aqui, no caso, é esse valor aqui, né? Porque o S2 é isso aqui, 40.100. Tá? 40.100. Eu não estou conseguindo ver tua tela, não. Então, não? Não. Tá não, professor, aparecendo. Nem eu tô vendo também, não. Tá aparecendo não, professor. Então, em geral. Pronto. Então, aqui, ó, isso aqui é S2. Perfeito. Tá? Isso aqui é S2. Aí vocês vão utilizar aqui 40.100, que é o S2, né? 40.100 é o S2. Tá? Substituir aqui embaixo. Beleza? Daí esse resultado dá o 89.800, é isso? Dá isso mesmo. Ficou 89.775, acho. Esse zero aqui não tem, né? Esse valor aqui, 89.800. Então, aí eu comparo para saber a compressão. 89.800 e aqui 15.200. Então, a compressão máxima é essa aqui. A resposta fica dessa forma aqui. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Deixa eu ver. Aqui começou a cair um dilúvio. Eita. Não estou ouvindo muito legal não, mas já para ouvir. A internet. Bom, a gente finalizou, tá? A questão é isso aí. Aí, no portal, na aula de hoje, já coloquei a próxima questão, né? Vocês deem uma olhada nela, para na próxima aula a gente trabalhar em cima dela e vamos ver se a gente termina ela já na próxima aula. É a mesma coisa, tá? A mesma coisa dessa questão aí. Deixa eu pegar aqui rapidinho o enunciado. Deixa eu ver se está aberto aqui. Eu acho que eu tenho ela aqui anotada. Se quiser, posso comentar. Não, aí eu vou tentar mostrar aqui. Okay. Foi a 11.14. Oi? É a A questão que eu 11.14, deixei né? no portal, não é isso? Isso. Essa é uma viga engastada AB, não é isso? Isso, exatamente. Deixa eu abrir ela aqui rapidinho. Tá ok. Deixa os materiais. Só que agora é um balanço, né? Exatamente, é um balanço agora. Agora deixa eu compartilhar a minha tela. Para vocês verem. Estão vendo, pessoal?
Estão vendo a questão aí? Isso, estamos vendo. Estão vendo, né? Sim. Pronto. Então é uma viga engastada B, essa viga aqui, tá? Com uma seção transversal retangular, tem um furo longitudinal feito ao longo do seu comprimento, né? Então o furo está aqui ao longo do comprimento dela, né? Esse furo aqui vazado. A viga suporta uma carga de 600 newtons, tá? A 40 centímetros do apoio. Na seção transversal, tem 25 milímetros de largura, 25 milímetros de largura por 50 de altura. E aí, a 12,5 milímetros da borda superior, eu tenho um furo. Esse furo ele tem 10 milímetros de diâmetro, tá? Determine as tensões de flexão no topo da viga, no topo do furo e na base da viga. Então, vocês vão fazer aquele mesmo procedimento. Primeiro, vocês vão encontrar o momento fletor do engastamento, que é o máximo, tá? Depois, vocês vão encontrar o centroide dessa seção transversal, que como ela tem um furo, o centroide não está na metade da altura dela, né? Está na metade da largura, porque é simétrico em relação ao eixo vertical. Mas em relação ao horizontal, eu tenho um furo aqui que desloca um pouco o centroide dela. Então, vocês vão encontrar o centroide fazendo o mesmo procedimento que a gente fez aí nessa questão. E depois de achar no centroide, vocês vão achar o momento de inércia e os valores de Y para encontrar as tensões agindo aqui na borda superior, no topo do furo e na borda inferior. Tranquilo, pessoal? Entenderam aí? Entenderam? Ok, professor. Se ficar alguma dúvida, a gente acompanha a resolução, Rafael. Aí fica de boa. Beleza, pessoal. Então, agradeço aí mais uma vez essa aula. A gente continua tendo os nossos encontros, né, nos horários da aula, tá? Vou fazer a chamada aqui baseado na... Acho que tiveram 3 pessoas que não puderam assistir por conta de problemas, né? Essas pessoas, se vocês puderem, se o Lucas, a Melissa não está assistindo, né? Mas, enfim, me passa pelo WhatsApp quem foram essas pessoas. Eu lembro que foram 3 pessoas, que aí eu boto o nome, a presença nelas. Tá ok. Tranquilo, pessoal? Bom, pessoal, muito Tá obrigado. certo. Tá? Mais uma vez, se cuidem aí. Vamos torcer para isso acabar logo, para a gente estar em breve na sala de aula. A gente se vê na segunda-feira. Segunda, hoje é quarta, né? Próxima aula na segunda-feira. Tranquilo? Qualquer dúvida, manda e-mail que eu tô lá, ou fala com o Lucas fala comigo, certo? A gente vai mantendo a comunicação assim. Obrigadão, pessoal. Ok, Tranquilo, professor. Valeu. Até a próxima aula. Melhor. Valeu. Se cuida aí. Bom final de semana. Vocês também.